Amém, igreja, graças, paz, irmãos, boa noite. Quero convidar você nesse momento, vamos ficar de pé. Nós vamos iniciar nessa noite nosso primeiro momento, nosso culto de louvor, adoração ao nosso Deus. E esse é um momento que eu sempre faço um convite, Eu convido os irmãos, a igreja, a se desligar de todas as suas dificuldades, de toda a sua problemática, mas reservar esse momento para buscar a presença desse Deus. Eu quero expressar a minha alegria nessa noite, em poder estar aqui com os irmãos, com a igreja. Quero aqui dizer a todos, são bem-vindos nessa noite, para juntos nós cultuarmos o nosso Deus. Eu quero convidar aqui o pastor Johnny nesse momento, vai estar fazendo dessa oração inicial, e após essa oração nós estaremos louvando o nosso Deus, amém? Amém. Ó Pai, nós somos eternamente gratos ao Senhor. Obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo Teu amor, Tua graça e Tua misericórdia, ó Pai. Ó Deus, diante de Tua presença, ó Deus, tudo que está acontecendo aqui nesse momento é para a honra e glória do Senhor, ó Deus. Tudo que os louvores entoados, ó Pai, a palavra lançada aos corações, é tudo para engrandecer o Teu nome, Senhor. Porque Tu és o único que é digno de honra, de glória e de todo louvor, ó Pai. Que não haja, ó Pai, nenhum tipo de achismo da nossa parte, ou que venhamos pensar, ó Deus, que somos nós que fazemos esse culto para o Senhor. Nós entendemos que esse culto, ó Pai, ele precisa e ele é direcionado pelo Espírito Santo. E pedimos que o Senhor nos ajude, ó Pai, realmente a obedecer a Tua vontade, ó Deus, segundo a Tua palavra, e que tudo aqui, ó Pai, realmente ocorra e aconteça para glorificar o Teu nome. Obrigado por esses irmãos, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa falar ao coração de cada irmão aqui, a todos aqueles que também, Pai, vão assistir esse culto, que o Senhor possa bradar nos corações também, e que no nome do Senhor Jesus, ó Pai, que vidas sejam transformadas por intermédio da Tua palavra. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus, ó Deus, amém, Pai. Amém, que Deus abençoe o pastor Johnny por essa oração. E nesse momento, nós vamos louvar a Deus com cânticos que enaltecem nosso Deus. Deus da minha salvação.
Vamos louvar o Senhor. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá
Jesus. Amém, igreja? Que Deus possa continuar abençoando o ministério de louvor por esses 2 cânticos, né? E saber que o Senhor, Ele veio para nos salvar. Isso é muito interessante e importante sobre nossas vidas. Eu quero convidar você de pé, como está nessa noite. Abra a tua Bíblia junto comigo, livro de João, capítulo 8. Nós vamos ler 2 versículos nessa noite, da palavra de Deus. João capítulo 8, verso 28 e verso 29. Quero louvar a Deus pela vida da igreja. Nós estamos vivendo aí o melhor momento da igreja na face da terra, né? Hoje aqui como igreja, em meio à pandemia, mas estamos tendo nossos cultos presenciais aos domingos e acreditamos que bem próximos nós voltaremos à nossa escola bíblica discipuladora, estaremos retornando os nossos trabalhos, mas nem por isso nós vamos deixar nos abater. Próximo mês, mês de outubro, no dia 25 de outubro, nós estaremos aqui completando mais um aniversário desta igreja, a primeira igreja batista em Guaíra, Dentro de alguns dias nós vamos estar aí anunciando o trabalho que vai ser realizado, a forma que vai ser, amém? Livro de João, capítulo 8, verso 28 e 29. E disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agradara. Amém? Vamos orar mais uma vez. Querido e maravilhoso Deus, em concordância nessa noite com louvores, oração e a Tua palavra que será ministrada nessa noite. Palavra essa que enaltece e engrandece o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos por essa rica oportunidade, estamos de pé como igreja do Senhor. Pedimos a Ti que neutraliza, repreenda toda ação contrária que queira atrapalhar o operar do Teu Santo Espírito, mas que abra o nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua palavra. Eis aí os Teus servos e filhos, a quem o Senhor nos convenceu a estar no primeiro momento. Pedimos ao Senhor que nos abençoe, porque Tu és o Senhor das nossas vidas. Assim nós oramos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Podeis assentar, amados. Nós lemos no livro de João, no capítulo 8, verso 28 e 29, 2 falas do Senhor Jesus Cristo para o povo daquela época, para a igreja contemporânea dos dias do Senhor Jesus Cristo. Se nós olharmos o capítulo 8, ele é um tanto quanto um capítulo muito bom de estar lendo aqui, não só como toda a Bíblia, mas ele começa falando da mulher que foi pega em ato de adultério. Quando você chega ali próximo do versículo 12, Jesus começa a discursar sobre a sua missão. E havia uma grande controvérsia. Havia um momento que os judeus, eles queriam pegar Jesus em falha, queriam matar Jesus, e eles começam a não compreender que Jesus começa a testemunhar, e ele começa a falar de si mesmo. E eles não entendem esse testemunho, porque estavam pegos à religiosidade. Jesus começa falando ainda no capítulo 8, acerca da luz do mundo, ele explicando que ele era a luz do mundo, e eles também não estavam entendendo. Mas quando chegamos no capítulo 8, verso 28, Jesus começa a dizer a eles: olha, quando levantares o Filho do Homem, conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, e o Pai não tem me deixado só, porque sempre faço o que lhe agrada, ou que lhe agradara. O tema que eu quero discorrer nessa noite junto à igreja é um tema bem simples, falando sobre Jesus, o Filho agradando o Pai. Falar sobre agradar, eu acho que nós somos bem experimentados nessa parte. Nós sabemos muitas vezes como agradar alguém. Nós sabemos como agradar nossos filhos,
como agradar a nossa esposa, como agradar a nossa mãe, e às vezes como agradar o nosso pai, mas nós devemos também nessa noite estar atentos para podermos aprender como nós devemos agradar o nosso Pai Celestial. E não existe um modelo de um ser humano ou de uma pessoa um tanto quanto melhor ou maior do que o próprio Senhor Jesus Cristo, para nos dar esse ensinamento, para nos dar esse entendimento, através da sua vida, dos seus feitos, como nós, como igreja, como homens e mulheres de Deus, como pessoas espirituais, podemos agradar o nosso Pai Celestial. Isso é importante, eu e você temos esse desejo. E talvez uma pergunta pode ecoar nessa noite no nosso coração, ou mesmo trazer à luz da nossa memória e perguntar para si mesmo: será que eu tenho agradado a Deus? Será que eu tenho agradado ao meu Pai Celestial? Será que as minhas obras, os meus feitos, tudo aquilo que eu tenho realizado, eu tenho conseguido atrair os olhares de Deus para mim, para que de uma forma eu possa agradar e o seu nome seja glorificado e exaltado? Amém, igreja? É interessante, principalmente, João, a relação que há entre Jesus, o Filho, e Deus, o Pai. Esse texto é um dos mais ricos quanto ao relacionamento de Jesus e Deus. Falar de relacionamento, nós precisamos ter um relacionamento mais estreito. Relacionamento, ele vai requerer uma experiência. E aqui nessa noite, se nós perguntarmos a cada um eu tenho por certo, que tem ainda que por pequeno, por menor que seja, um testemunho que ele vai falar do seu relacionamento com Deus. Se é um relacionamento, há um crescimento. Se é um crescimento, é uma experiência. E essa experiência, ela deve ser passada para frente, para que a fé seja acrescentada, para que todos possam chegar ao pleno conhecimento de como nós podemos agradar o Pai. Uma das coisas que nós devemos aprender nessa noite, através da vida do Senhor Jesus, é a submissão que Jesus tinha para com o Pai. Ser submisso. Sabe, às vezes nós somos submissos ao nosso chefe lá no trabalho. Nós somos submissos às normas que a empresa tem para nós, concernente à hora de nós adentrarmos, a hora de nós sairmos, o tempo que nós temos ali para poder tomar uma água, para poder tomar um café e até mesmo fazer as nossas refeições. Às vezes nós somos submissos e somos submissos à lei dos homens, à lei da terra, porque a Bíblia fala em Romanos capítulo 13 que toda autoridade sobe no poder porque Deus permite, e somos submissos às autoridades. Porque vemos, porque sabemos que vamos sofrer penalidade, sabemos que vamos ser prejudicados, sabemos que vamos ter problemas, dor de cabeça ou constrangimento. E hoje eu te pergunto, qual é a tua submissão ao Senhor Jesus Cristo, ao Salvador da sua vida? Qual é a sua submissão, reconhecendo a tua morte lá na cruz do Calvário? Os judeus começavam a questionar, e ele disse: olha, vocês só vão entender quem eu sou e para onde eu vou se vocês conhecessem meu Pai. E eles perguntam: mas cadê o Pai? Mostra-nos o Pai. Ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. E a submissão do Senhor Jesus, ela vem nos ensinando de uma forma bem aberta. O salmista escreve no Salmo 40, versículo 8: tenho imensa alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no íntimo do meu ser. O salmista, ele começa dizendo que tem alegria. Hoje eu falava com o Johnny, a minha vida, a sua vida, a nossa estada aqui na igreja, e a vida da igreja, ela deve ser com alegria, ela deve ser prazerosa. É um grande prazer em poder estar aqui, liderando vocês, como pastor dessa igreja, mas é um grande prazer, uma grande alegria, poder servir esse Deus ao lado de vocês. E é muito interessante, e é importante saber, que não importa o nosso grau de intelectualidade, ou até mesmo de conhecimento dentro da Bíblia, ou talvez uma experiência na questão de liderar, mas eu tenho muito para aprender com vocês, e eu tenho aprendido com essa igreja. Essa igreja tem me ensinado algo muito bom, algo que tem me enriquecido, e que tem me feito sentir, uma das pessoas mais felizes dessa cidade, porque tem um povo a quem confia na nossa conduta,
está prestes, pronto a ouvir a palavra de Deus através das nossas vidas e querem buscar um conhecimento ou até mesmo um ensinamento. E o salmista diz: eu tenho imensa alegria em fazer a tua vontade, que você possa colocar no teu coração, de ter prazer em servir a esse Deus, de ter prazer em ser submisso ao Senhor Jesus Cristo e à tua palavra. Isso não venha a ser penoso. Eu não estou aqui porque é colocado sobre mim a responsabilidade de ser o pastor dessa igreja, ou de estar liderando, ou mesmo de estar servindo ao Senhor aqui junto com os irmãos, mas muito pelo contrário, eu tenho uma imensa alegria. Isso me satisfaz, me completa, me realiza, me faz feliz, me alimenta e me leva a um futuro tão maravilhoso que é a vida da igreja. Amém, igreja? Mateus, no capítulo 26, lá do verso 39 até o 42, depois você vai estar lendo lá na sua casa, você vai encontrar um dos momentos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele, ali no Monte das Oliveiras, já predizendo o momento da sua prisão, ele começa a separar alguns para estar com ele ali para orar. E a Bíblia fala que ele separa alguns para estar com ele. Mas no versículo 42 diz assim: segundo um pouco mais à frente, prostrou-se, honrou-se em terra e orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Amém, igreja? O próprio Senhor Jesus Cristo, ele deixa uma demonstração para nós de submissão. Ele sabia tudo o que ia acontecer. Johnny, faz um favor para mim. Ele sabia tudo o que ia acontecer. Ele estava prestes a ser preso, a ser crucificado. Dá uma olhada para mim, prendeu a barra de rolagem. Ele estava perto a ser preso, a ser crucificado. E ele então separa alguns para estar com ele. Ele vai orando. E a Bíblia diz que ele ora tão intensamente que o seu suor transforma em sangue. E ele volta, encontra os seus discípulos ali cansados, já dormindo. E ele ainda fala algumas palavras, diz: olha, nem uma hora podeis orar comigo, nem um momento podeis ficar comigo. Obrigado, Johnny. E ele orando, ele começa a interceder ao Pai, sabendo da sua aflição. Ali era o Emanuel, o Deus conosco, mas ali também era o Jesus Cristo, o homem, o Filho de Deus. E ele começa a sentir o peso, e orando a Deus acerca da aflição que ele haveria de passar, ele entende que aquilo era necessário acontecer, ele se submete, ele diz: olha, que não seja como eu desejo, mas seja como tu queres. Muitas vezes nós não queremos passar por alguns momentos angustiosos. Talvez nós não entendemos algumas provas que Deus permite vir sobre as nossas vidas, e queremos se safar, nós queremos evitar, nós queremos fugir, e muitas vezes nós perdemos a submissão, porque queremos de uma forma que Deus faça, mas o próprio Senhor Jesus deixa nos ensinando que é da vontade de Deus que prevalece sobre as nossas vidas. Paulo começa escrevendo ali uma carta aos Filipenses, lembrando a cada um dos irmãos, diante das dificuldades que aqueles irmãos tinham. No capítulo 2, do versículo 5 até o 8, ele começa dando uma palavra de consolo, ele começa falando com eles, trazendo a lembrança: olha, tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele começa a aconselhar: meus irmãos, prestem bem atenção, vocês não podem esquecer, mas que haja em cada um de vocês o proceder, o agir, o falar e o fazer, e o sentimento que houve no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mesmo sabendo de todas as suas dificuldades, de todas as suas provações, mas ele foi como um cordeiro mudo para ser preso, para ser crucificado, para ser morto, e ressurgiria ao terceiro dia. E no versículo 6 ele diz: o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus. O próprio Deus,
o Emanuel conosco. Versículo 7, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Querido, sabe o que é uma humilhação? Jesus passou por uma humilhação, se colocando na forma de pecador como eu e você. Isso era uma humilhação para o Senhor Jesus, porque nele não há dolo, porque dele não houve pecado, nele não há variações, nele não há sombra de dúvidas, porque ele é um ser imutável. Mas ele se coloca na minha posição, na sua posição, esvaziando de toda a sua glória. Assim, versículo 8, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Qual é o teu prazer? É obedecer realmente a Deus? Ou você é um religioso, uma religiosa, que quando as coisas começam a exigir que haja uma submissão realmente em viver essa palavra de Deus, aí você muda de contexto, ou você vai usar um texto para pretexto, para se desviar da Bíblia? A Bíblia é o nosso livro de regra, fé e prática. Paulo então fala aos Filipenses: olha, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento? De amor, amor ao próximo. Qual foi o sentimento? De obediência. Qual foi o sentimento? De realizar a sua missão sobre a face da terra. Amém, igreja? O escritor aos Hebreus, ele ainda vai mais profundo, no capítulo 5, no verso 7 e verso 8. Durante seus dias de vida na terra, ele fala de Jesus. Jesus ofereceu orações e súplicas em clamor, com lágrimas, àqueles que podia salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Essa tradução é King Jones, amém? Preste bem atenção no que eu quero dizer para você. Olha que o escritor aos Hebreus lembra aquela igreja. Durante seus dias na terra, Jesus ofereceu orações, súplicas e clamores com lágrimas àqueles que podia salvar da morte, tendo a sua reverente submissão. Presta atenção, você quer que Deus ouça a tua oração? Ou melhor, você quer que Deus responda a sua oração? Hein? Pastor, mas o que eu preciso fazer? Você precisa basear a sua vida dentro da palavra de Deus. Então você vai entender aqui, que o escritor aos Hebreus, no versículo 7, ele fala bem claro, que Deus ouvia e respondia a oração do Senhor Jesus Cristo, porque havia submissão. Então fica claro, se eu não for submisso a Deus, a minha oração não passa do teto. Se eu não for submisso ao Senhor Jesus Cristo, a minha oração ela não passa do teto. Versículo 8, mesmo considerando o fato dele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. Você tem passado algumas aflições? Pastor, a minha vida tem sido de prova em prova. Pastor, a minha vida tem sido de momentos difíceis em momentos difíceis. Pastor, eu já não estou aguentando. Pastor, eu já estou para jogar a toalha. Pastor, eu já estou para desistir. Então você não conhece a Bíblia. Você não foi chamado para ser cristão por uns dias ou por um tempo. Eu já falei isso aqui e volto a repetir novamente. Você não foi chamado para passar um período dentro da igreja. Algumas pessoas nos interpelam e fazem umas perguntas até indecorosas. Você ainda está na igreja? Aí eu falo, não estou. Não! Uai, não, eu estou em Cristo. Eu sou a igreja, você é a igreja, nós somos a igreja, amém? O mesmo, considerando o fato dele ser filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das suas aflições que padeceu. O que você tem aprendido nos desafios da sua vida cristã? Você tem crescido no conhecimento, na graça, na experiência com Deus, na submissão, em obedecer a palavra, em ter um desejo de agradar a Deus, porque Jesus veio para agradar o Pai.
E nós estamos aqui nessa noite com um desejo bem forte de agradarmos ao Senhor nosso Deus. Qual é a tua vida, o teu proceder? Realmente tem atraído os olhares de Deus? Tem agradado a Deus? Ou tem se mostrado para a sociedade goirense como você tem vivido? E algumas pessoas podem até te admirar, alguns podem até te elogiar, mas você não preocupa em saber qual é o juízo que Deus está fazendo de você. Amém, igreja? Queridos, sem dúvidas, uma das maiores marcas do caráter de Cristo, que mais nos encanta e nos fascina e nos comove, seja a sua total obediência ao Pai. Daí ele pode fazer essa afirmação: eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus deixa bem claro: eu faço sempre o que lhe agrada. Nada agrada tanto o coração de um pai quanto a obediência de um filho. A sociedade contemporânea, ela vem passando, por muitas transformações, e uma das transformações tem dado tanto poder à juventude, tem dado tanto conhecimento à juventude, talvez através das redes sociais, um mundo aberto e muita descoberta que talvez demorou muito tempo para eu e você que estamos para lá dos 50 chegar. Isso faz com que os jovens às vezes não querem honrar teu pai e tua mãe, não querem obedecer, achando seus pais quadrados, achando seus pais fora de moda, achando seus pais antiquados, achando seus pais que são bobos. Ai, como você é bobo! Minha mãe, você é boba demais. Isso é uma artimanha que o adversário tem usado nos dias atuais. Pasme que dentro da nossa igreja, quando eu falo a nossa igreja, eu falo a igreja na face da terra. Nós temos enfrentado uma dificuldade muito grande em atingir a nossa juventude nesse propósito de obediência a Deus e a tua palavra, os seus preceitos, e até mesmo em uma grande convivência e um relacionamento dentro dos lares. A escola, talvez, quando nós pensamos que a escola é um porto seguro e nossos filhos vão lá para aprender, acaba aprendendo aquilo que não é legal, acaba se envolvendo com outras pessoas lá também, que têm costumes totalmente diferentes, e vai se mudando, e nós vamos ficando no prejuízo, e somente o Senhor Jesus pode nos ajudar através do seu modelo. A segunda coisa que eu e você, como igreja, devemos aprender nessa noite, é a dedicação de Jesus à obra do Pai. Deixa eu te falar uma coisa, uma pergunta: você tem dedicado à obra de Deus? Algumas pessoas entendem assim: pastor, eu estou fazendo a obra de Deus. Querido, eu vim aqui, sentar no banco, cantar louvores aqui, erguer minhas mãos e adorar, e ouvir a mensagem. Esse é o meu dever e a minha obrigação, como adorador e como filho. E como servo, pastor? Nós devemos servir na obra. Tem te incomodado de repente, em que você pode fazer alguma coisa? Pastor, mas o que eu posso fazer? Tem muitas coisas que você pode fazer. Você pode estar inserido no ministério de intercessão. Nunca a igreja contemporânea foi tão fraca de oração e de intercessores. Sabia? Já era para nós termos erradicado o corona há tempo, mas não se existe uma vontade mesmo de orar. Mas aí, pastor, eu vou orar, mas presta atenção, nós vimos aqui também acerca da submissão do Senhor Jesus Cristo, que Deus ouvia e respondia a sua oração, porque a sua conduta de obedecer era irreparável. Se não houver obediência, irmãos, a palavra de Deus ao Senhor Jesus é tempo perdido de oração. Vai dormir, é tempo perdido de jejum, vá comer a pizza, é tempo perdido de sacrifício, vai tomar Coca-Cola com limão e gelo. Se não houver obediência, Jesus deixa bem claro: olha, vigiai e orai. Ele não fala ora e depois você vigia, ele fala antes: vigiai
e orar. Então começa a vigiar, começa a colocar a sua vida no altar de Deus, buscando isso aí. E a dedicação à sua obra é algo importante. Lá no livro de Lucas capítulo 2, versículo 49, então lhe perguntou: por que me procurais? Como não sabeis que era meu dever tratar dos assuntos concernentes ao meu Pai? Depois você vai ler lá no livro de Lucas, no capítulo 2, você vai encontrar um momento em, segundo a tradição, os judeus saíam para Jerusalém para poder adorar, e era período de festa, e nessa ocasião levaram Jesus, e ele tinha 12 anos, era tradição, e terminando e encerrando as festas, eles desceram de volta para Jerusalém. José e Maria não se preocupou, porque eram muitos amigos e familiares que estavam com eles, e como Jesus era uma pessoa muito cativante, eles entenderam que o menino estivesse com alguém da família, e quando eles começaram a procurar por esse menino, não o encontraram. E a Bíblia fala que eles voltaram para Jerusalém, e durante 3 dias procuraram por Jesus, e quando eles chegam no templo, está Jesus no templo, e aqueles fariseus, as pessoas estavam ali até maravilhadas, e perguntavam: como pode ele ler dessa forma, ou entender tudo isso, se ele não é letrado, não é estudado? E Maria chega para Jesus e repreende ele: por que fizesse isso conosco? E ele diz bem claro a ela: por que me procuráveis? Não sabeis que era meu dever tratar dos assuntos concernentes do meu Pai? Quais os assuntos do nosso Deus? Você, como filho que quer agradar a Deus, tem procurado se relacionar, hein? As pessoas que às vezes é dada oportunidade para desenvolver uma tarefa, um trabalho na igreja, mas talvez acha muito insignificante, talvez acha muito enfado, talvez acha aquilo muito perturbador. Ah, eu não quero isso, eu quero aquilo outro, eu quero estar à frente. Eu nunca pedi na minha vida, nem pensei um dia que eu chegaria a ser pastor de igreja. E eu me lembro que eu orava, uma oração bem intensa, lá nos anos de 1996, 97, 98, eu orava, pedia ao Senhor: Senhor, eu quero uma oportunidade para trabalhar na sua obra. Mas o meu entendimento é que eu ia ajudar a fazer pintura, eu ia lavar a igreja, eu ia consertar bancos. Eu não entendia que Deus ia me usar para estar à frente. Mas não tenho arrependimento, muito pelo contrário, eu tenho esse sentimento, que toda vida eu não tenho feito nada para o Senhor, mas eu quero nessa noite aqui pedir perdão à igreja, e me posicionar mais, para que possa mais e mais agradar o nosso Deus. Amém, igreja? Ainda em João capítulo 5, versículo 30, Jesus dizendo: por mim mesmo nada posso fazer, conforme ouço assim julgo, e o meu julgamento é justo, porque não busco agradar ao meu próprio desejo, mas satisfazer a vontade do Pai que me enviou. Estavam eles ali contestando Jesus acerca do seu testemunho. Você fala como Deus, você quer dizer que então que você é Deus, você quer dizer então que você pode tirar a sua vida? Eles não entendiam, e Jesus dizendo: olha, por mim mesmo nada posso fazer. Entenda bem, o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo que dele mesmo nada pode fazer. Preste bem atenção, você que exerce cargo na igreja, eu que estou aqui nessa noite como pastor de vocês, de mim mesmo nada eu posso fazer. Se o Senhor não me enviar, se o Senhor não me ajudar, se o Senhor não me consolar. Isso Jesus estava tentando explicar àqueles homens, acerca das coisas que ele fazia para o reino de Deus, para a obra de Deus. Ainda em João 4, versículo 34, explicou Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Amados, no livro de João capítulo 4, nós falamos outro dia, retrata uma história também muito interessante, muito legal, a história da mulher do poço de Jacó. E nós vimos que quando Jesus teve um encontro com aquela mulher, os seus discípulos haviam deixado ali, porque eles foram até uma aldeia para comprar comida, e eles queriam insistir para que Jesus fosse com eles. Jesus não quis ir, Jesus ficou ali naquele poço, porque tinha um encontro propositalmente com uma pessoa, que ele desejava salvar. E quando eles voltaram, eles ficaram maravilhados, porque viram Jesus conversando com aquela mulher, e alguém vai lá e oferece comida, e ele fala:
que uma comida ele já tinha. E alguns começam a razoar entre si e dizer: ó, alguém trouxe comida para ele. Alguém deu comida para ele. Deixa eu dizer uma coisa para você concernente à obra de Deus. Ela é bem enfática e é bem fácil de nós entendermos que há uma realização quando você está fazendo a obra de Deus. Você sente que você está alimentado. E quando Jesus falava dessa comida, eles pensavam numa comida material, eles pensavam em um pão, mas essa comida que Jesus fala é algo espiritual. E quando você está envolvido, trabalhando na obra de Deus, para que o nome do Senhor seja exaltado, para que Deus possa se agradar de você, você se sente alimentado, se sente fortalecido, se sente útil. A sua vida, ela precisa ser usada para causar um impacto positivo na vida de outras pessoas. Não importa a crítica que você possa enfrentar, não importa as perseguições que vão vir sobre você, não importa os momentos de humilhação que você e eu teremos que passar, mas lembre-se que Jesus também passou por tudo isso. E é um grande prazer, é um grande privilégio seguir esse Deus em pleno século 21, onde muitos vão taxar eu e você de loucos, ou talvez até de fanáticos, e alguém não vai compreender a minha e a sua estadas aqui nesta igreja nessa noite. Amém, igreja? Ainda em João 5,17, Jesus fala com seus discípulos e aquelas pessoas que estão ali ao seu redor. Mas Jesus respondeu a eles: meu Pai continua trabalhando até agora, e eu também estou trabalhando. Ali no João capítulo 5 nós vimos a questão do homem do poço de Betesda, ou o tanque de Betesda, perdão. Nós vimos naquele momento, e as pessoas, depois que Jesus opera aquele milagre, queriam matar Jesus, corriam aonde ele estava, começavam a perseguir: fala onde ele está, porque nós vamos matar, porque ele transgride a lei. Era sábado, e não era lícito trabalhar no sábado, e Jesus deixa bem claro acerca do seu Pai: meu Pai continua trabalhando até agora, e eu também estou trabalhando. Amém, igreja? Que inspiração para o nosso coração observarmos em sua profunda dedicação à obra do Pai. Fazer a obra do Pai era fundamental em sua vida. Qual que é o fundamental que você tem? Olhando para Cristo, fazer a obra de Deus era fundamental para o Senhor Jesus. Qual que é o fundamental para você? Pastor, eu quero me dar bem, eu quero estar no topo. Como? Eu quero ser reconhecido nessa sociedade, eu preciso ser reconhecido nessa cidade. Hein? Como? Como um grande empresário, como um grande cantor. Como? Era fundamental para Jesus fazer a obra de Deus. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Dá para você entender que na cidade de Guaíra, o nosso Deus está contando com você, para que juntos, em uma comunhão, nós possamos fazer a obra de Deus. Queridos, nada era-lhe tão importante para Jesus como a obra do Pai. Por isso ele podia dizer e afirmar: eu faço sempre o que lhe agradara. Será que sempre nós estamos agradando a Deus? Será que sempre, ou no momento que nós estamos ensaiando, ou no momento que nós vemos à frente e vamos orar na frente da igreja, na frente dos irmãos, ou no momento em que nós vamos encontrar com alguém e não queremos mostrar a nossa real identidade? Porque às vezes eu tenho uma identidade aqui na igreja, na minha casa eu tenho outra identidade, lá no meu trabalho eu tenho outra identidade, nos meus negócios eu tenho outra identidade. Hein? É preciso fazer uma autoanálise e um exame bem profundo. Jesus tinha por obrigação, por desejo, por prazer, agradar o Pai. E Deus se agrada das coisas boas que seus filhos fazem. Amém? A terceira coisa que nós vamos finalizar para nós aprendermos nessa noite: a honra que Jesus dava ao Pai. Honra. Queridos, a honra que Jesus dava ao Pai. Eu quero compartilhar com você nessa noite
Você foi escolhido, você foi escolhida para honrar o nosso Deus. Pastor, mas Jesus diz, olha, não sois vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi, e vos nomeei, para que vades e deis fruto. Coloque isso no seu coração, que é uma honra. Não sinta um peso em seguir esse Jesus, não sinta um peso em desenvolver as suas tarefas dentro do ministério que você foi escolhido e separado, porque muitas vezes alguém diz, o pastor escolheu o pastor Johnny para fazer tal tarefa, mas eu tenho que orar antes, e Deus vai me designar e vai dar um nome. E muitas vezes nós procuramos pessoas para trabalhar ao nosso lado na igreja. Ai, pastor, eu não quero não. Ai, pastor, eu não vou não. Pastor, eu acho que não vai dar certo. Só com sentimento de pessimismo. Você imagina se Jesus, naquele momento, que houve aquele silêncio no céu, e o próprio Deus começa a perguntar, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E se Jesus fosse pessimista e dizia, olha, pai, eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu até estive pensando, mas é um povo de dura servir, é um povo rebelde, é um povo temoso, é um povo contencioso, é um povo religioso, é um povo de tradição. Eles vão me humilhar, eles vão me prender, eles vão me chicotear, eles vão me crucificar, e eles vão julgar e vão pedir a minha morte. Então eu não vou não. Eu até queria ir, mas por isso, E às vezes nós temos esses sentimentos como seres humanos. Por isso, quando a Bíblia diz que nós somos mal, nós vimos os outros somente com os olhares. Sabe, um olhar de reprovação? Jesus encontra que alguém traz aquela mulher lá, que foi pega em ato de adultério, e ali estavam ali, colocando Jesus contra a parede. Agora nós vamos ver, o que ele vai dizer, viu, Wendel? Porque na lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada, mas esse falastrão, ele vem falando aí, que ele é o pão que desceu do céu, que ele é o caminho, a verdade e a vida, sabe? E que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça. Nós vamos ouvir agora o que ele vai falar sobre essa mulher. E Jesus deixa que eles tomassem a decisão, mas levando eles a um alto exame de consciência. E ele pergunta, ele deixa bem claro, dizendo, olha, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E foram se retirando, uns a uns. E Jesus pergunta, mulher, cadê os teus acusadores? Ela disse, eu não sei. Ele diz, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Não é o seguinte, vai e pode fazer o que você pensar, dentro do seu achismo, dentro do seu conceito, dentro do seu pensamento, dentro do seu entendimento, vai. Ele diz, não, vai e não peques mais. Amém? Jesus honrava o Pai. João 8,49, replicou-lhe Jesus, eu não tenho demônio, ao contrário, eu honro a meu Pai, e vós me desonrais. Está aí, Jesus começa a falar, e alguém começa a dizer, esse aí tem demônio, esse fala por Beelzebu, e ele deixa bem claro, eu não tenho demônio, ao contrário, eu honro a meu Pai, e vocês me desonram. Eles estavam desonrando o Senhor Jesus, com prova, quando eles mandam crucificar Jesus e soltar Barrabás. Amém, igreja? João 8,50, ainda continuando, além do mais, eu não estou buscando a minha própria glória, existe um que busca por mim, e tudo julga. Jesus não, você pode ver que no próprio conceito, quando Pilatos fala com ele, tu és o rei dos judeus, ele podia dizer, eu sou, mas ele diz, tu dizes que sou. E muitos milagres Jesus pedia para as pessoas que não comentassem, porque eles queriam perseguir Jesus para prender e matá-lo. E nem muitas vezes ele ficava dizendo, eu faço isso, eu faço aquilo.
Ele não buscava a glória do mundo. E às vezes nós estamos aqui nessa vida, queremos apresentar, queremos buscar a glória dessa vida, queremos ser reconhecidos como grandes personagens, como pessoas importantes, não é? Nós queremos ser reconhecidos, mas Jesus honrava e Jesus dava honra ao Pai. Eu e você devemos honrar o Senhor Jesus. Quem é você? Eu sou um simples servo do Senhor. Eu sou o menor nessa casa. Incrível que quando Jesus vai lavar o pé dos discípulos, algum começa a dizer, até o próprio Pedro, não! Ele deixa uma lição bem clara, que o maior, ele veio para servir o menor. Amém? Ainda em João 7,17, Jesus dizendo, olha, se alguém deseja fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela vem de Deus, ou se falo da minha própria autoridade. 18, aquele que fala por si mesmo, está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Jesus não falava de algo que ele não conhecia, Jesus não falava de algo que ele não pertencia, mas ele falava em nome de Jesus, ele falava em nome do Pai, ele falava no nome do Deus, Criador de todas as coisas, e eles não entendiam. Queridos, Jesus tinha como alvo, e como disposição firme em seu coração, promover a glória do Pai. Qual que é o seu alvo? Qual que é a sua disposição? As pessoas talvez por falta de conhecimento da palavra de Deus, levam a vida a seu bel prazer, mas a Bíblia diz que quer comais, presta atenção jovens, irmãos, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, tá bom? Façais para a glória, tem coisa que não glorifica a Deus, que eu desejo fazer, talvez a minha carne é inclinada a isso, mas isso não glorifica a Deus, isso não vai ficar bem, não vai ser bom no testemunho, não vai edificar a vida do meu irmão, da minha irmã, e aí alguém não quer abrir mão, mas que nada a ver, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Amém? Ele sempre honrou o Pai, por isso ele pode dizer, eu faço sempre o que lhe agrada, como filhos, será que temos buscado honras para nós, ou queremos sempre honrar o nosso Pai? Fica aí uma pergunta, como filhos de Deus, como filhas de Deus, você tem buscado honra para si, ou tem transferido essa honra para Deus? Se alguém encontrar com você, nossa, como você está bem, você acha? Eu fui para a academia, perdi a barriga, não, me esforcei, não, tirei, eu fiz uma lipoaspiração, eu estou correndo o lago, Endo? 3 vezes por semana, eu não estou correndo nem estou andando, mas na magreza que eu estou, se eu for vai perder o resto, mas Deus me quer assim. Alguém diz, irmãos, e aí, o senhor está emagrecendo? Não, para a glória de Deus, Deus quer alguma coisa comigo bem magrinho, que não vai impedir de eu fazer a obra de Deus, amém? Vamos aprender a honrar o Pai. Para nossa conclusão, a semelhança de Jesus, devemos nós também procurar agir como Ele, para que desta forma dizer, eu faço sempre o que lhe agrada. Lá em João 14, versículo 31, olha o que Jesus disse, olha, ainda assim é vital que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que cumpra ordens que o Pai me deu. Lá em João 14, versículo 1, você vai encontrar Jesus falando ali, àqueles irmãos, dizendo, olha, não se turbe vossos corações, credes em Deus, credes em mim, na casa de meu Pai há muita morada, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar,
Mas quando ele chega no versículo 31, ele dá uma palavra de consolo. Ainda assim é vital que o mundo saiba. Querido, eu e você temos que proclamar, que o mundo saiba que Jesus ama o Pai e que Ele cumpriu as ordens que o Senhor lhe deu. Será que eu e você possamos proclamar que nós amamos o Senhor Jesus Cristo? Será que eu e você podemos também basear na pessoa do Senhor Jesus Cristo e poder dizer, olha, eu tenho cumprido a ordem que Ele me deu? Como você tem feito para agradar a Deus? Fique de pé nessa noite, igreja. Jesus nos deu um exemplo aqui como podemos agradar ao Senhor. Ele fala sobre a submissão. Ele fala sobre a submissão ao Pai. Ele fala concernente à obra do Pai que ele era envolvido. E ele fala concernente à honra que ele todo o tempo transferia ao Pai. Você é a primeira igreja batista aqui na cidade de Guaíra. É com você que Deus está contando para fazer essa obra. E é com você que Deus quer alcançar as vidas que estão nessa cidade. Curva a tua cabeça nessa noite. Querido e amado Deus, nós te bendizemos, nós te enaltecemos pela tua palavra ministrada nessa noite sobre as nossas vidas. Por esse momento, ó Pai, que nós estamos aqui para ouvir aquilo que o teu Espírito Santo tem a dizer à tua igreja. Perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas que temos cometido diante de ti, mas queremos colocar a nossa vida no teu altar de graça, para que possamos, como Jesus, o Filho agradando o Pai, nós podemos também agradar o Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai, seja com cada um da sua igreja, dá-nos uma semana de paz, de vitória, nos consolando, nos usando para a glória do teu nome. Eis aí, Senhor, a tua igreja no primeiro momento, mas que o Senhor possa continuar falando em nossos corações, aqueles que estão a caminho, que o Senhor possa trazer, que o Senhor possa abençoar a chegada nessa noite. É assim, ó Deus, que nós oramos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Que Deus abençoe a todos. Foi muito importante a sua presença aqui nessa noite. Uma ótima semana. Vamos nos firmar em oração. Vamos procurar de uma forma agradar ao nosso Deus. Que Deus te guarde, que Deus te guie, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Não saia daqui sem antes cumprimentar o maior número de irmãos. Amém?